Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma oficina virtual aqui de COBS. Meu nome é Bayar, para quem não me conhece, eu sou diretor do Departamento de Gestão de Atas, Serviços e Suprimentos aqui da COBS. Estou substituindo o nosso coordenador João Greco e é com muito prazer que a gente vai dar início a mais uma das nossas oficinas. E alguém tirou a apresentação da tela. Tá, muito bem. Então, como de costume, avisar, vamos fazer alguns informes aí desse comecinho, né? Eu acho que a gente está lembrando para vocês aí que os materiais das oficinas, eles estão na página da COBS, tá? Volta. Pode seguir? Pode passar o slide, por favor? Olha, acho que sim. Vamos lá. A gente está batendo um pouco a cabeça aqui hoje. Vamos lá. Então, lembrando que a gente está no nosso terceiro ciclo de oficinas, tá bom? A gente fez o primeiro no primeiro semestre, o segundo bem no meio do ano, e agora a gente está entrando no terceiro ciclo. Tá? Na sexta-feira passada, a gente já teve a oficina número 9 sobre o PNCP. Hoje vocês vão ter a oficina número 10, que é sobre boas práticas no uso do Compras.gov. Tá? Essas nossas oficinas são sempre às sextas-feiras. No entanto, a oficina da semana que vem, a de instrumentos auxiliares e sobre o credenciamento, foi adiada para 27 de outubro. Pode passar o próximo slide, por favor. Exatamente para mostrar a nova data para vocês dessa oficina número 11, tá? Por motivos nossos operacionais aqui, a gente vai mandar para o dia 27 de outubro, tá? A oficina 12 continua na mesma data, 6 de outubro, sobre elaboração de ETP, e a oficina número 13 sobre as figuras na licitação, quem são os agentes públicos, né, o papel dos agentes públicos nas licitações, no dia 20 de outubro, tá? As nossas oficinas sempre das 10 ao meio-dia, aqui na plataforma Teams, do jeito que vocês já conhecem. Pode passar, por favor. Lembrando que os materiais das oficinas, eles estão nas páginas, na página de COBS, tá? De todas as oficinas, tanto do primeiro ciclo quanto do segundo, e essas que a gente está fazendo agora também já vão ser disponibilizadas ali na página de COBS, tá bom? E quem assinar a lista de presença vai receber também o material por e-mail. Pode passar, por favor. Nessa oficina 10 de boas práticas no uso do Compras.gov, o que nós já aprendemos, a gente vai falar, a nossa equipe vai falar sobre dispensas eletrônicas, né, quais são as principais dúvidas quanto à operacionalização da ferramenta e sobre pregão eletrônico, né, desde a divulgação até a homologação e quais são os desafios que vocês que trabalham, né, nós que trabalhamos com a ferramenta, quais são esses desafios que nós enfrentamos, tá bom? Para a gente utilizar o sistema. Lembretes, a oficina está sendo gravada, tá? O link para a lista de presença vai ser disponibilizado no chat dessa oficina de tempos em tempos. Lembrando que vocês podem colocar no chat todas as suas dúvidas, tá? A nossa equipe está aqui a postos para tentar tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? E só mais um lembretezinho que quem não se inscreveu pelo formulário da EMASP no prazo, infelizmente vai ficar sem o certificado. Por isso, né, mesmo que preencha a lista de presença, por isso é importante que para as próximas oficinas, quem tiver interessado no certificado, faça a inscrição pelo formulário da EMASP, tá bom? Eu acho que é isso. Uh, Vou deixar vocês aí com a nossa equipe agora. Espero que vocês tenham uma boa oficina. Aproveitem bastante o conteúdo, tirem as suas dúvidas, tá bom? Lembrando que COBS está aqui para ajudá-los nesse processo de implementação da nova lei, tá bom? Boa oficina para vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, sejam todos bem-vindos a mais uma oficina nossa. Eu sou responsável aqui pelo Departamento de Planejamento de Aquisições e Contratações, que é o DEPAC. Nós temos duas divisões aqui, que são a divisão de Planejamentos Estratégicos, de Projetos Estratégicos, que é o DPE, e a divisão de Licitação.
E eu queria iniciar falando para vocês que quando nós pensamos nessa oficina, deu até um certo, assim, friozinho na barriga, né? Como que nós vamos falar de boas práticas no Compras Gov, se a gente está iniciando aí o trabalho com essa ferramenta aqui na prefeitura, apesar de ter o Comprasnet anteriormente, a gente utilizava muito a BEC aqui, principalmente aqui na Secretaria de Gestão, em SEGES, e aí nos deparamos falando assim, vamos falar de boas práticas, mas assim, qual que é o conhecimento técnico que nós temos para falar sobre isso? Então, eu gostaria de falar para vocês o quê? Hoje, aqui em COBS, nós estamos monitorando a utilização da ferramenta de todas as unidades da prefeitura. E aí, inicialmente, a gente começou aqui com esse quadro para que vocês tenham conhecimento do quantitativo de procedimentos que estão sendo realizados na ferramenta. Então, para vocês terem uma ideia de dispensa eletrônica, até a data de hoje, dia 14 de setembro, a gente já realizou pelo Compras Gov 1.646 dispensa em toda a prefeitura. Concurso foram 6 na ferramenta, concorrência 11 e pregão 836. Ou seja, o pessoal aí da ponta, todos os compradores estão sim utilizando a ferramenta do Compras Gov. A gente tem visto que muitas desses procedimentos, assim, a grande parte deles teve um início de forma adequada, com as publicações no PNCP, com toda a tramitação do procedimento, até a sua fase de homologação. Então, a nossa prática que nós vamos estar apresentando aí é com base nas vivências que nós estamos tendo da ferramenta e dos feedbacks que nós recebemos das unidades. Então, eu já quero abrir logo aqui no início para vocês a possibilidade de vocês estarem interagindo nesta oficina, a importância de interagir para que a gente troque experiências. Então, o chat vai estar aberto, vocês podem estar colocando as dúvidas conforme a gente vai apresentando. Esse não vai ser um curso de como se utilizar a ferramenta, ao contrário, nós vamos colocar alguns questionamentos que nós temos recebido, que foram constantes e que a gente viu que está aparecendo com mais incidências nas oficinas anteriores, e vamos estar falando um pouquinho sobre essas dificuldades aí que está acontecendo em cada uma das unidades. Então, fica o chat aberto, vocês podem estar colocando as perguntas, e quem quiser se sentir assim à vontade para responder alguma outra unidade, porque teve uma vivência, já passou por uma situação similar, fiquem à vontade. Nós não vamos fazer aqui um pré-julgamento de quem está colocando a forma correta ou não, até porque não existe. Existem formas da gente avaliar o sistema. Então, por favor, utilizem aí o chat, fiquem à vontade. Se a gente não conseguir às vezes aqui na apresentação, responder todas as perguntas, depois no final a gente dá uma olhada nas perguntas e se ficar mesmo assim alguma coisa pendente, a gente tenta entrar em contato, seja por e-mail, seja por mensagem, alguma coisa para responder, para que ninguém fique sem resposta, tá? Então vamos lá. Voltou. Oh, voltou. Voltou o som? Oi. Ai, voltou o som. Agora vocês estão me ouvindo, né, gente? Então, beleza. Então, eu queria iniciar aqui falando já que temos duas pessoas que vão participar das oficinas, que são duas pessoas técnicas, extremamente conhecedoras do assunto. Uma delas é a Patrícia, que ela recentemente veio aqui para a COBS. Ela conhece bastante de compras públicas, ela é recente aqui em COBS, mas antiga de prefeitura, viu, pessoal? E aí ela está vindo aqui com a gente, colaborando com essa parte de compras públicas, de fluxos de processos, enfim, ela vai fazer aqui vai fazer a parte aqui dos questionamentos para a gente. E a outra participação que nós temos é o nosso diretor de licitação, que já é conhecido de vocês, que tem assim um amplo conhecimento em pregão eletrônico, e várias pessoas aqui têm sempre entrado em contato com ele, e é o Eudes, e ele vai falar sobre pregão eletrônico aí na segunda etapa da nossa oficina. Vamos começar, então, com as principais dúvidas, assim, introdutórias sobre o tema. Quer começar a falar, fazer as perguntas, Patrícia? Eu vou me apresentar um pouquinho aqui, também quero deixar um recadinho que eu preparei para as pessoas, né? Bom dia para todo mundo, como a Priscila falou, sou nova aqui na gestão, por pouco mais de 2 meses, mas sou muito antiga de prefeitura.
E eu queria passar uma mensagem para vocês antes da gente iniciar essa oficina. Eu fiz até uma folhinha aqui para eu não esquecer. A gente tem observado a resistência das pessoas em começar a utilizar a nova lei de licitações e contratos, e a gente entende que desapegar do que a gente já conhece é um passo difícil e penoso, porque é um lugar confortável, que você já domina. Entretanto, esse velho que a gente já conhece, já domina, esse lugar confortável, ele está com os dias contados, e a gente não vai mais poder fazer nenhuma aquisição que não seja pela nova lei. O objetivo da série de oficinas que a gente preparou para vocês é deixá-los mais confortáveis para a operacionalização do sistema, sem medo, sabendo que nós aqui de Hobbies estamos à disposição para apoiá-los quando vocês precisarem. Então, nós temos 3 meses de trabalho intenso aí para iniciar 2024 com uma nova visão nas contratações públicas, porque juntos nós somos mais fortes. Agora eu vou passar para a leitura das perguntas. O que é uma dispensa eletrônica? Dispensa eletrônica é um sistema voltado para as aquisições, baseadas no artigo 75 da nova Lei de Licitações e Contratos, 14133, né? Que traz em seu escopo as possibilidades de compras por meio de dispensa de licitação. Existe diferença entre cotação eletrônica e dispensa eletrônica? A cotação eletrônica ela é fundamentada pela 8666 e a dispensa é fundamentada pela 14133. Ambas são formas de contratações diretas que não exigem licitação, mas que se diferenciam por serem regidas por legislações diferentes. Quando que ela pode ser utilizada? Ela vai poder ser utilizada para a contratação de obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos automotores que não ultrapassem o valor de R$ 114.416,65 e para a contratação de bens e serviços que não ultrapassem o valor de R$ 57.208,33. É o Decreto Federal 11.317 de 2022. Qual que é a ferramenta para realizar a dispensa eletrônica com fundamento na 14133? A ferramenta é o compras.gov.br através do acesso efetuado com login e senha. Estou passando as perguntas aqui, vocês, por favor, se tiverem alguma coisa, levanta a mão que o pessoal está monitorando. O que é pregoeiro e agente de contratação de acordo com a 14133? Os dois não são funções distintas. Pregoeiro é o agente de contratação designado para a condução do pregão, conforme o parágrafo 5º, artigo 8º da Lei 14133. Para as outras modalidades de licitação, a nomenclatura adotada para se referir ao servidor responsável pela condução do seu objetivo é o agente de contratação. No caso da contratação direta, a lei não especifica nenhuma nomenclatura, podendo ser ou não o agente de contratação. Vamos lá, o que é uma disputa eletrônica? Uma dispensa eletrônica com disputa e sem disputa. A dispensa com disputa é similar à do pregão eletrônico, onde há divulgação e os fornecedores conseguem ofertar a sua melhor proposta. A dispensa sem disputa no sistema compras.gov.br é utilizada para o cadastramento das compras diretas, as quais não haverá competição virtual, ou seja, não terá uma data específica para a competição entre fornecedores. Eu acredito que nessa sem disputa nós poderíamos cadastrar a inexigibilidade. Agora vamos entrar no tema, eu vou ler as perguntas, a Priscila vai fazer as respostas para vocês. A gente fez uns prints bacanas das telas que o sistema traz quando a gente está operando a ferramenta. Dispensas eletrônicas e as principais dúvidas quanto à operacionalização da ferramenta. Na prática, como funciona? Priscila. Dispensas eletrônicas. Então, assim, como eu comentei, nós não vamos dar nenhum curso, nenhum treinamento do passo a passo de como fazer a dispensa eletrônica no sistema. Para isso, eu peço para que quem tenha um pouco de dificuldade, entre na primeira oficina nossa que foi realizada. Ela está no site de Hobbies, aqui tem um link para vocês, para quem quiser acessar, é só clicar aqui nas oficinas virtuais, vai ter o PowerPoint com as apresentações, vai ter todo o vídeo na íntegra, e lá vai ter o passo a passo, desde o cadastramento até a fase de disputa, encaminhamento de proposta, enfim, vai estar tudo detalhado nessa primeira oficina, vocês têm acesso a ela para entrar no sistema. Aqui a gente vai responder agora algumas dúvidas pontuais. Uma unidade da PMSP realizou uma dispensa eletrônica, porém o resultado foi fracassado.
Na sequência, a unidade optou por contratar diretamente o fornecedor que ofertou o menor preço na pesquisa de mercado. Como efetuar o registro da contratação direta no sistema sem que ocorra a dispensa eletrônica com disputa? Voltou? Gente, hoje o som aqui não está contribuindo, hein? Melhorou o som? Então tá ótimo, gente. Então, primeira coisa para fazer a dispensa eletrônica é acessar o sistema do Compras Gov. E aí, um dos passo a passo que nós temos é esse link, a gente sempre disponibiliza em todas as oficinas o link, porque às vezes na dúvida onde fica, aí já tem aqui o passo a passo. Lembrando, o velho e o antigo Google, né? Não conseguiu localizar de jeito nenhum, não deixou no favoritos aí no computador? Digita aí no Google, compras.gov.br, que vai chegar nesse link. E aí, chegando nesse link, vocês vão se deparar com essa tela. Aí é só clicar aqui na opção Governo, acessar o CPF e senha ou com o seu certificado digital. Lembrando que para as dispensas eletrônicas você não precisa do certificado digital. Com login de CPF e senha, você consegue fazer uma dispensa eletrônica. E aqui é outra forma de localizar, como eu comentei, que se você digitar lá no Google, vai entrar na página principal do Compras Gov, e aí você acessa o sistema, clicando aqui no link acesso ao sistema, e ele vai abrir, para quem tem o certificado digital instalado no computador, ele já vai abrir a tela com a opção do certificado digital, e aí é só entrar nessa parte. Aí vem aqui para a tela principal, onde nós vamos estar entrando aqui na área de trabalho. Nesta área de trabalho, você tem que selecionar a opção aqui do mais e dispensa eletrônica / inexigibilidade para você conseguir fazer a sua dispensa eletrônica, né? Que é esse segundo itemzinho aqui. Clicando, selecionando esse item, vem para a tela principal aqui, que é a divulgação de compras. Essa tela, para quem já estava habituado a usar o antigo Comprasnet, ela não mudou nada, ela tem toda essa carinha aqui igualzinha anterior da divulgação de compras. Então tem que preencher todos os campos, olhar com todos os detalhes cada um dos campos. Nesse caso aqui, a gente está simulando uma compra pelo artigo 15, artigo 75.15, e nós colocamos aqui a opção de não tem disputa, é uma compra sem disputa. Ah, Priscila, mas por que que eu tenho que fazer todo esse cadastramento aqui, colocar a opção com disputa, se eu não vou utilizar a ferramenta com o objetivo principal dela, que é a disputa entre os fornecedores? Bom, eu preciso fazer esse cadastramento desta compra de outros incisos do artigo 75, que não seja o primeiro e o segundo, onde vai ter a disputa, para que eu possa depois publicar no PNCP e para que eu possa também fazer de forma adequada o cadastramento desse contrato no contratos.gov. Então, para que todo o sistema funcione de acordo com a legislação, é necessário, indispensável que todas as minhas contratações diretas, sejam dispensas, seja uma dispensa, ou seja uma inexigibilidade de outros incisos que não seja o artigo 75, 1 e 2 de disputa, sejam cadastrados na divulgação de compras. Então, eu tenho que fazer essa parte de cadastramento, tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito antenado, porque depois que vocês prosseguirem com essa contratação, fazerem o despacho e tudo mais, e for cadastrar esse contrato, ele não vai estar lá no PNCP, e aí as coisas não vão se linkar. Então, a gente não vai conseguir depois extrair todas as informações adequadas de cada uma das unidades. Então, esse daqui é uma forma de demonstrar como é que eu fiz esse cadastramento de uma dispensa que eu não tive disputa. Então, eu preenchi todos os campos, coloquei a opção não com disputa, veio para outra tela, eu também vou anexar arquivo, aqui está na minha segunda opção, eu coloco o termo de referência dessa contratação, anexo esse arquivo,
Por quê? Porque esse termo de referência depois, ele também fica publicado no PNCP. Então, por isso a importância de eu já estar cadastrando este arquivo aqui no sistema de divulgação de compras. E aí eu vou para os itens, né? Que eu tenho também que cadastrar os itens. Quando eu vou cadastrar o item, ele vai lá para aquela tela lá conhecida de todo mundo do catálogo, onde eu tenho que selecionar o item e cadastrar esse item. Então, mesmo nas contratações diretas das outras dispensas dos outros itens, eu tenho que localizar, sim, esse item lá no catálogo para cadastrar na minha divulgação de compras, senão eu não consigo avançar nas próximas telas. Fiz o cadastramento, ele vai dar ok de que está o item cadastrado, tudo de acordo, eu vou encerrar essa disputa, encerrar essa dispensa. Eu clico, seleciono encerrar a dispensa, depois eu encerrar a compra. Por quê? Não vai ter disputa, só encerrar, não preciso colocar data de abertura, não consigo colocar horário, não preciso preencher absolutamente nada disso. E ele vem para essa tela final onde está escrito: ao encerrar a dispensa, o sistema não permitirá edição, alteração ou exclusão. Confirmado o encerramento, a dispensa será automaticamente enviada ao Portal Nacional do PNCP. Confirma que essa dispensa eletrônica está pronta para ser divulgado, está tudo certo, o seu processo está instruído de forma adequada. Lembra-se sempre, gente, quando nós formos publicar algo no PNCP, eu estou dando uma divulgação desse meu processo. Então, é importantíssimo que o meu SEI ele esteja instruído de forma adequada, porque eu posso ter ou um fornecedor ou um munícipe que queira depois conferir, verificar a transparência desse meu processo. Então, o processo tem que estar bacana, de acordo com todos os documentos elencados, muito bem instruído, para eu dar um ok numa divulgação de compra, porque é o momento que o exterior, que o fornecedor, que o munícipe fica sabendo que nós estamos comprando. Então, dando ok, meu processo SEI também lá amparado, todo instruído, bacana, legal, a gente já está com essa dispensa publicada, sem ter tido nenhuma disputa. Próxima. A gente tem aí um questionamento, né, do pessoal que se inscreveu nas oficinas, né? Nós extraímos os mais recorrentes que a gente vai trazer para vocês aqui e tentar sanar as dúvidas, né? Isso não quer dizer que a gente vai ter 100% de objetivo atingido, mas a gente está se esforçando bastante para isso, porque a ferramenta também é nova para a gente. Então, um dos questionamentos que chegou mais de uma vez, de mais de uma unidade, é se é possível suspender uma disputa eletrônica em andamento. Essa daqui, essa pergunta, gente, tem que fazer um parênteses aqui. Vira e mexe a gente acho que alguém está com o microfone ligado, está dando interferência. Pode dar uma olhadinha, por favor? Obrigado. Então, muitas vezes a gente se depara com alguns questionamentos ao qual a gente ainda não passou por a situação. E aí, assim, nós aqui como área técnica, a gente fica o tempo todo testando o sistema para ver se tem alguma inconsistência ou se alguém da ponta, da outra unidade que está utilizando, que utiliza às vezes até muito mais do que nós, enfrenta algum problema. E se a gente consegue resolver, né? Então, a gente está em contato com o pessoal do governo federal para tentar encontrar soluções. A gente está acompanhando aí o grupo dos pregoeiros aí de WhatsApp que o Eudes aí lidera. A gente vai acompanhando os questionamentos. E aí, às vezes, aparecem algumas perguntas que falam, e agora? E esse daí foi um que a gente recebeu esse questionamento de suspender a dispensa. E aí, nós paramos e falamos assim, dá para suspender, não dá para suspender? Nós olhamos que numa versão anterior do sistema tinha o botão de suspender, mas nessa versão atual agora, atualizada da dispensa, a gente não localizou esse botão. Então, assim, não tem como suspender uma dispensa que está já na fase de disputa. Se alguém souber, por favor, como eu falei, né, essa troca de experiência entre nós, coloca aqui, porque nós não localizamos, entramos com o governo federal e parece que realmente não tem mesmo, tá? Então, o que nós fazemos? Qual que é a nossa dica de boas práticas nesse caso? O padrão é a gente colocar um aviso no chat de que a sessão está suspensa, informando a data e o horário do retorno, sempre pensando na transparência, né? Então, a gente sempre tem que informar para o fornecedor o passo a passo do que nós estamos fazendo. Então, nesse sentido, é colocar a data, o horário que vai retornar, e se
possível, até o motivo. Olha, vamos suspender para o horário de almoço, retornamos às 1h30 e vamos adotar tal procedimento à 1h30. Vamos analisar a documentação de habilitação, vamos estar conferindo a proposta apresentada pelo fornecedor. Enfim, a gente vai colocando passo a passo. Então, como incluímos esse comunicado? Aí a gente tem uma tela aqui, onde está aqui no menu navegável, tem o quadro informativo, a gente seleciona aqui no quadro informativo, vai aparecer a informação, e a gente manda uma mensagem também no chat. Então, aqui no quadro informativo, quando a gente vai incluir o aviso, a gente coloca, ó, senhores, estamos suspendendo a dispensa, retornaremos no dia tal, a tal horário, e coloca no chat também, assim, a gente coloca em 2 locais, a gente deixa muito claro, sempre o mais transparente possível, tá? Para a gente sabe que quem comprador sofre muito, né? A gente tenta colocar o máximo de informação, mais transparente, mas sempre somos questionados. Então, vamos permanecer sempre com essa cautela, né? Então, senhor, colocamos aqui no chat, olha, selecionamos aqui a opção de enviar a mensagem. Senhores fornecedores, estamos suspendendo a dispensa para intervalo de almoço, retornando a 1h30. Beleza? Tem uma pessoa aqui até que colocou, né? Para nós também não aparece o botão de suspensão no pregão eletrônico, apesar de constar no manual essa funcionalidade. Exatamente isso, viu? Nós acostumamos colocar um aviso não só no chat. Exatamente isso. Nós também olhamos o manual, constatamos. Tinha na cotação eletrônica, que era pela Lei 8666. Lá tinha o botão de suspensão, ele ficava bem visível ali em cima na fase de navegação. Só que agora a gente não tem mesmo esse botão. Tá? Mas a gente pode, provavelmente vamos estar fazendo essa solicitação aí para o Compras, quem sabe em breve teremos esse botão aí retornando, para dar mais transparência ainda. Vamos lá, Patrícia, para a próxima? Outro questionamento que a gente teve aqui, a unidade vai cadastrar diversos itens para uma única dispensa eletrônica, porém não consegue localizar alguns itens no CATMAT. Como a unidade tem que proceder para cadastrar esses novos itens? Então, a gente preparou para vocês aqui um passo a passo, que vocês vão ver aqui visualmente, mas na prática ele pode trazer algumas divergências, diferença do que a gente apresentou aqui, né? Dentro da plataforma do Compras Gov, tem um manual que foi disponibilizado, que pode ser acessado através desse link. Quando vocês receberem esse material, isso vai estar linkado aqui para vocês acessarem o CATMAT. Busque pelo subitem 8.2, incluir pedido de catalogação de item no CATMAT ou no CATSER. Está a partir da página 378, para ter acesso às informações inerentes ao assunto. Ressaltamos também a existência da terceira oficina virtual realizada por COBS, que tratou de assuntos relacionados a este tema. E aqui nós temos o passo a passo de como vocês acessarem o CATMAT. Lá no velho Google, né, portal de compras do governo federal. Ele vai trazer essa tela para vocês, quando vocês entrarem. E aqui nós temos aonde que vocês vão localizar o que a gente está colocando aqui. Primeiro, em sistemas, compras Gov, catálogo, CATMAT e CATSER. Esse aqui é novidade, é o que a gente vai falar hoje. A Priscila gosta muito desse tema. E esse aqui é o antigo, que é o CIASG, é o antigo CIASG. Esse é outro caminho que você pode também acessar, que é rolando a página inicial do Compras Gov. Até lá embaixo, onde ele traz o menuzinho sem muitos desenhos, né? Um menu mais prático. Olha, esse aqui é a tela antiga do sistema. Eu vou falar para vocês que eu nunca acessei essa tela, porque tudo que a gente precisava já estava cadastrado, mas a gente tem tido tantas coisas novas que a gente está tendo que adquirir, que tem produtos que a gente não encontra mesmo, a gente tem que cadastrar, tem que pedir essa solicitação. Então, o que a gente aconselha vocês a fazerem? Se vocês identificarem que não existe esse produto no catálogo, já solicita, porque o processo ele demora um pouquinho, para não prejudicar o andamento da compra de vocês. Essa aqui é a tela antiga, onde você fazia a solicitação. Mas a gente nem vai falar sobre isso hoje. Esse aqui é a página do catálogo de serviços e de materiais. Você pode colocar uma palavra-chave e ele vai trazer tudo que tiver com aquela palavra que você colocou ali. É um busca.
e dentro do que ele trouxer, você vai selecionar qual que é o seu item. Bom, mas o questionamento eu acabei falando aí na vez da Priscila. Só um parênteses aqui, Patrícia. Então, pessoal, com relação ao CAT-MAT CAT-SER, a gente tem uma recomendação que, assim, é muito importante a gente sempre frisar e reforçar. É importantíssimo, antes de fazer qualquer solicitação de cadastramento do catálogo, pesquisar esse material de uma outra forma. Talvez seja a forma de fazer a pesquisa que não esteja sendo eficiente. Então, para isso, eu peço novamente que vocês retomem a oficina número 3 e uma outra oficina que eu não me recordo qual é a sequência dela, mas é a da pesquisa de preço que o Jean, que faz parte aqui da nossa equipe, falou com muita propriedade. É a 7, né? O pessoal aqui da equipe já alertou. É a 7ª oficina. Na 7ª oficina, o Jean fala com muita propriedade exatamente sobre esse tema, né, da busca desse item dentro do catálogo. Porque às vezes é assim, há uma palavra que está um pouquinho diferente, vocês não conseguiram localizar o item, e aí pede para cadastrar, e o que que acontece? Quando você pede para cadastrar um item que já existe dentro do sistema, lá para o pessoal do governo federal, até ser feita essa análise e dar essa devolutiva para vocês, de que já tem esse item cadastrado, vocês perdem muito tempo na compra, e leva muito tempo para que vocês consigam ter uma resposta eficaz. Então, vamos parar, vamos tentar fazer diversas buscas do item, vamos procurar com outras palavras similares antes de fazer esse pedido de cadastramento. Se tiver alguma dúvida com relação a algum item, pode entrar em contato aqui com o pessoal da equipe de COBS, a gente também dá esse auxílio de verificar se esse item existe ou não dentro do catálogo, assim, de uma forma ao máximo a facilitar esse trabalho que a gente sabe que é uma das partes aí fundamentais para que caminhe o processo, seja ele de dispensa eletrônica, seja do pregão, e a gente sabe que leva muito tempo. Tem até uma pergunta: qual o tempo médio para cadastramento do item? Eu já tive itens aqui que a gente demorou, acho que 1 mês, mais ou menos, para ter um retorno. E por isso mesmo, a importância também, frisando aqui como boas práticas, que esse item seja localizado dentro do CAT-MAT CAT-SER já na fase inicial do planejamento da sua compra. Ou seja, quando vai fazer a elaboração do termo de referência, ou quando até mesmo na requisição, já sei o item que eu vou comprar, vamos atrás desse item dentro do catálogo, vamos pegar as especificações técnicas. Não deixem para localizar esse item somente na fase de divulgação da compra, que já é uma hora que a gente já está com o processo correndo e a gente sabe aí que quando chega já para licitar, quer dizer, o negócio já é urgente, já tem que correr, já tem prazo correndo. Então, para que a gente possa se precaver, chegou uma requisição, ou vai começar a montar uma minuta de edital de um pregão, ou está fazendo o termo de referência, vamos dar uma olhada nesse item, vamos consultar o catálogo, para que a gente consiga ter rapidez nesse processo e sermos eficientes nessa contratação, tá bom? Era só essa observação que eu queria fazer, Patrícia. A gente pode ir para o próximo item. Outra pergunta que a gente recebeu aqui. Uma unidade finalizou a fase de disputa e precisa negociar com a empresa que ofertou a melhor proposta. Receber a proposta final e os documentos de habilitação. Há alguma dica para manusear a ferramenta e facilitar o envio dos documentos? A gente preparou uma resposta que fica fácil se você seguir esse passo a passo. Na aba proposta, tem 3 opções: negociar, desclassificar e aceitar. Você vai clicar em negociar, você vai sugerir o preço para o fornecedor, que vocês já conversaram no chat que ele vai fazer, e a tela de negociação vai abrir. Você vai colocar esse preço e vai colocar a justificativa. Sempre você vai ter que colocar uma justificativa. É necessário que a empresa aceite esse valor no sistema, porque quando você finalizar, vai aparecer o valor que foi negociado. Depois que você concluir essa fase, entra na aba anexo para convocar a empresa para ela encaminhar a proposta. A empresa só vai interagir com você por os anexos se você fizer uma convocação. Se você não fizer convocação, a empresa só consegue se manifestar no chat. Assim que a proposta for aceita, porque
o agente de contratação tem que aceitar o valor lá, ele vai aceitar o valor na ferramenta, você vai passar automaticamente para a fase da habilitação. Porque o que acontece, que a gente tem observado aqui, o fornecedor encaminha a proposta e já encaminha o arquivo de documentos de habilitação. Então, ela não fica certinha. A gente, não é que nós sejamos perfeccionistas, mas quando as coisas estão organizadas, é mais fácil para você se localizar. Quando você aceitou a proposta, ele vai passar para a fase de habilitação, e é onde você vai convocar um novo anexo para que ele envie os documentos de habilitação. Que é esse momento que ela vai enviar, mas você tem que fazer a convocação. A primeira convocação que você fez do anexo da proposta, assim que ele enviou o documento, essa convocação, ela não fica naquele período que você determinou. Vamos supor que você colocou 30 minutos. Com 10 minutos ele encaminhou, ele suspende. Ele entende, o sistema entende que você já recebeu o anexo que você convocou. Agora, vou passar para a Priscila. Temos aqui a pesquisa. Exatamente. Dentro aqui, permanecendo aqui na questão de boas práticas, algumas dúvidas que as pessoas assim, recorrentes têm perguntado, como que eu localizo dentro dessa área de trabalho, a compra que eu vou realizar? E aí fica um pouquinho assim estranho, fica assim, planejamento, seleção de fornecedor, compras finalizadas. Tem uma forma de eu visualizar só as minhas aquisições, as minhas compras? E aí uma dica que é bacana aqui que a gente sempre dá é de colocar aqui nessa partezinha aqui da lupa na busca o número da sua UASG, que na hora que você seleciona aparece as suas compras da sua unidade. Então a gente colocou aqui a nossa UASG, selecionamos. Pode passar para a próxima. E ele abre essa tela aqui. Importante, uma dica, como é que ficam organizadas dentro das buscas os processos, né, de compra? Eles ficam disponibilizados por ordem de numeração, não por ano. Então, vão aparecer aqui no canto, por exemplo, tá cotação dispensa 29, cotação eletrônica 29, depois a 30, depois todas as 31, e aí, na sequência, o ano. Então, vai aparecer cotação dispensa 29 de 2020, 29 de 2021, se tivesse, a 29 de 2022, a 29 de 2023. Depois vai aparecer a 30 de 2019. Então, não é por ano, é pela primeira numeração, pelo número que ela está numerada. Então, vai aparecer nessa sequência. Então, você sabe mais ou menos que a sua é a número 1 de 2023, então vai estar na primeira abinha aqui embaixo, no navegável, aqui nos números navegáveis aqui embaixo, a primeira abinha, aí você vai localizar, teve uma em 2020, e agora vai ter a de 2023. Então, é só selecionar. E tem esse olhinho aqui do lado que você pode exibir as informações e a situação, você consegue todo estar acompanhando aqui, tá? Aí tem aqui a informação de como que você consegue mandar mensagens, né? Ao clicar no ícone aqui da cartinha, você consegue mandar uma mensagem, você consegue acompanhar as mensagens do sistema, então é bacana utilizar essa ferramenta. E se você quiser enviar a mensagem, você tem que clicar aqui nessa outro slide aqui, nesse botãozinho aqui do balãozinho, apertar o Enter ou dar aqui essa flechinha aqui de OK. E se você quiser deletar o que você escreveu, o xizinho para fechar o chat. Então, as formas de comunicação que eu tenho. Aqui, de novo, a tela da pesquisa rápida, onde aparece, assim, acho que aqui ficou um pouquinho mais amplo, vocês conseguem ver melhor. E tá vendo? Está todas numeradas. 1 de 2019, 1 de 2020, 1 de 2021, 1 de 2022 e a 1 de 2023. Aí depois começa a 2 de 2019, a 2 de 2020, 2021, 2022, e assim, essa é a ordem que dá para arrumar. Ah, Priscila, mas eu quero mudar a forma de busca. Não tem como, tá, gente? Por enquanto, o sistema ele é travado dessa forma e é assim mesmo que ele fica, tá? E aí o olhinho aqui do lado. Próxima tela. Aqui, olha, aqui a gente já está numa fase, para responder a pergunta inicial, a gente já está na fase de encerramento das disputas, tá? Então, a gente pulou toda aquela parte de divulgação, que a gente já tinha apresentado antes, e entramos aqui já na fase de encerramento de disputas. Encerrou a disputa, aparece essa tela de acompanhamento de disputa para vocês, e aí vai aparecer aqui, ó, de encerrados. O sistema apresenta todos os itens que foram encerrados após o término da disputa. Ao terminar a disputa dos itens, o sistema automaticamente apresentará a tela que dará acesso à etapa da seleção de fornecedores e o julgamento.
Próximo. Aqui já estamos na tela de seleção de fornecedores de julgamento, aí vocês conseguem ver o item aqui, ele fica aguardando você fazer o julgamento, tem aqui o menu navegável novamente, né, onde está aqui a parte de julgamento, que aí toda vez que o menu navegável vai mudando de fase, ele vai pintando essa bolinha aqui, o pessoal tira sarro que eu falo bolinha, né, do menu navegável, mas essa bolinha aqui. Aí ele vai pintando essa bolinha, a gente vai conseguindo ir aí caminhando aí passo a passo. Aqui tem a outra tela aqui com todos os fornecedores, estamos na fase de julgamento. Pode passar para o próximo, Patrícia. Aqui o menu navegável e uma dica aqui que a gente sempre se depara com esse questionamento, e aí é muito bom a gente estar frisando. Gente, quem faz adjudicação e homologação é o ordenador de despesas, tá? Ordenador de despesa, autoridade competente, quem foi indicado aí dentro da sua unidade para fazer a adjudicação e homologação. Ou seja, o comprador que está aí talvez nos acompanhando, ele vai conseguir fazer até essa fase de habilitação, não vai conseguir caminhar, porque é uma outra tela, é um outro acesso, tem que entrar com um novo CPF, com um novo login para você chegar nessa fase. Então, esse aqui é o menu navegável, ele vai, então, conforme as etapas vão sendo definidas, ele vai pintando aqui de azul aqui cada uma das bolinhas, tá bom? Próxima. Aqui, olha, é a fase onde eu vou estar anexando, já estou naquela fase de negociação com a empresa, então eu vou aceitar o preço, eu vou solicitar anexo ou eu vou conversar com o meu fornecedor. Eu tenho, além daquele chat que nós mostramos antes lá em cima, que você consegue falar com todos os fornecedores, quando você chega nessa fase de negociação com o fornecedor, ele tem uma opção de chat onde eu falo apenas com aquele fornecedor. Então, ele abre essa tela onde ele fica aqui, ó, proposta, anexos e chat para cada um dos itens, e eu posso vir no chat e conversar diretamente com ele. E eu posso estar entrando na fase de negociação. Ah, eu quero negociar. Como que eu faço? Eu seleciono, como que nós fazemos aqui na prática? Vamos primeiro passo a passo. A gente entra no chat, chama o fornecedor, pergunta para ele se ele tem como melhorar aquele preço, e aí a gente aguarda um retorno dele dentro de um prazo que a gente coloca normalmente lá no nosso convite, né? Na hora que a gente faz o documento para convidar a pessoa para participar. E aí a gente coloca aqui a informação. A pessoa respondeu esse chat, falou assim: olha, eu aceito negociar e eu reduzo R$ 1 dessa minha compra. Aí o que nós temos que fazer? A gente precisa fazer essa negociação oficial no sistema, porque apesar de eu conversar com a pessoa no chat e ela me dar esse retorno, se eu não entrar nessa opção aqui, negociar, o preço da pessoa, do fornecedor, não será alterado no sistema. Então, eu tenho que selecionar a opção negociar e vai me abrir essa segunda tela, onde eu vou colocar o valor sugerido. Aí, aqui eu tenho duas opções. Eu posso negociar no chat, pedir para a pessoa o valor. Ela já me respondeu no chat o valor. E eu acho que o valor está ok, está dentro do meu referencial. Quando eu abro essa tela aqui de negociação, eu digito esse valor aqui, escrevo a justificativa que eu aceito e mando para o fornecedor. Automaticamente, quando eu mando essa tela de negociação para o fornecedor também recebe uma tela de negociação com essa proposta de valor e ele pode dar o aceite ou não. Porque a segunda opção seria o qual? Eu mandei no chat, ele não me respondeu, ou ele me respondeu um valor que não cabe dentro do meu referencial. E eu quero chegar obrigatoriamente num valor X. Eu posso também sugerir esse valor. O sistema me permite. Então, eu vou lá e coloco, olha, para essa negociação, eu quero que você chegue pelo menos a esse valor. E coloco esse valor e mando para ele. E aí ele pode falar aceito ou recuso, tá? Se ele colocar aceito, o sistema já altera o valor dele, fica com a melhor proposta e aí eu faço o aceite. E se ele colocar recuso e não está dentro do meu valor, eu posso desclassificar esta proposta, justificando, aqui na opção desclassificar, justificando que não está dentro do meu termo de referência, do meu estimado, e justifico isso e desclassifico e chamo o próximo, tá bom?
Nesta fase de negociação, eu também posso estar solicitando anexo. O que seria o anexo? Seria a proposta. De repente, algum item muito técnico e que eu preciso de uma proposta mais detalhada e eu preciso analisar esta proposta antes de dar o aceite. Então, eu entro nesse chat, esse chat é o canal de comunicação que eu tenho com o fornecedor e solicito para esse fornecedor me encaminhar essa proposta atualizada antes de eu decidir se eu vou classificar ou não essa proposta. E aí eu coloco aceitar ou desclassificar conforme os botões aqui dessa primeira tela. Próximo. Aí, assim, ó, aqui também está a tela do convocar o envio de anexo. É como a Patrícia comentou, né? Nós temos dois momentos na dispensa eletrônica de solicitar envio de anexos. E é importante observarmos cada um desses momentos. Quando nós solicitamos envio de anexo nesta parte de negociação e nesta parte de proposta, entende-se que o anexo que eu estou solicitando é qual? A proposta. A proposta atualizada ou com algum documento que eu preciso para poder validar esta proposta, seja um laudo, às vezes é algum laudo que é necessário, seja alguma especificação técnica do produto, para que eu possa avaliar se esse produto está de acordo com o meu termo de referência e com as especificações que eu preciso. Então, esse é o momento de eu solicitar proposta e tudo que é relacionado à proposta para que eu possa aceitar o preço. Então, eu solicito nessa parte do anexo. A outra opção de eu solicitar anexo é quando eu entro lá na fase de habilitação e aí eu solicito os documentos de habilitação. Então, só para a gente ter aí esse conhecimento aqui no chat, né? Tem uma pergunta aqui, a menção ao valor, o qual gostaria que o fornecedor chegue, é descrita no chat ou na negociação? Tem uma dúvida, pois nosso valor de referência é sigiloso. A questão de sigiloso, ela é uma questão, assim, muito jurídica e que, assim, cabe a cada unidade adotar ou não o valor como sigiloso, tá? Então, assim, como assim, nossa parte é muito técnica, eu não entro, assim, muito nesses detalhes, se você deve ou não divulgar o valor como sigiloso, o valor que você colocou como referencial. A prática hoje aqui nossa, a gente mantém ao máximo possível o valor como sigiloso, porque a gente entende que eu consigo uma melhor negociação com o fornecedor quando ele não sabe até onde ele pode chegar. Mas se chega num limite que eu vou fracassar essa dispensa eletrônica, vou perder todo o procedimento que eu fiz, e às vezes está faltando pouca coisa para reduzir, eu entendo que a gente pode estar flexibilizando sim e estar informando esse valor, falando assim, olha, o máximo que eu posso contratar é através desse valor aqui. Então, você chega nesse valor, sim ou não? Entendeu? Então, assim, normalmente é uma decisão que cabe ao agente de contratação que está tomando a decisão, porque ele conhece o procedimento, ele está ali manuseando a ferramenta, ele consegue sentir como que está esse procedimento, como que está sendo executado, tá? Então, aqui, só voltando um pouquinho, a tela, né, para você enviar os anexos que você tem que preencher, coloca o horário e tal, e coloca a descrição. E depois tem a outra tela para você desclassificar a proposta, lembrando que sempre que você for desclassificar uma proposta, obrigatoriamente você precisa justificar. Então, você tem que colocar lá os motivos pelo qual que você está adjudicando. E após o item ser julgado, o usuário deverá proceder à habilitação ou à inabilitação do fornecedor. Aí vai abrir a tela de habilitação ou inabilitação, que é essa segunda opção aqui. Abre também o anexo, que é aquele segundo anexo, para que seja colocado toda a documentação. Vai fazer o pedido de anexo dentro de um prazo, você vai colocar o prazo. É importante, não preencham apenas aquela tela com um horário que é para devolver. Entra no chat, conversa com o fornecedor e fala para o fornecedor, olha, estou aguardando a sua documentação até X horário. Abrir para você o anexo. Gente, vamos assim, da mesma forma que nós estamos assim aprendendo a cada dia mais sobre a ferramenta, o fornecedor do outro lado também tem essa dificuldade. Então, assim, se a gente pretende ter uma compra eficiente,
com bons preços, a gente também tem que estar auxiliando e instruindo o fornecedor do outro lado. Não que seja uma obrigação nossa, mas é uma questão que nós também temos o interesse de ter uma compra que seja concretizada aí com sucesso, tá bom? Eu quero fazer um parênteses aqui, Priscila, Pode aproveitando, falar. que muitas pessoas nos perguntaram, que prazo que eu devo dar para o fornecedor encaminhar a proposta, que prazo que eu devo dar para o fornecedor encaminhar a documentação. O que a gente entende, o que a gente está adotando como prática aqui na secretaria? A gente dá meia hora para ele encaminhar a proposta. Tem fornecedor que não encaminha nessa meia hora. Se a gente não limita o prazo, a gente fica muito à mercê dos fornecedores e você acaba não conseguindo fazer mais nada. Então, só que tudo que a gente faz, a gente comunica no chat. Se o fornecedor, em face do não atendimento da sua convocação, a sua proposta será desclassificada. Então, você comunica ao fornecedor que você vai desclassificar a proposta dele porque ele não te deu retorno. Você nem sabe se ele está ali online ou não. A mesma coisa para o anexo. Mas aí chegou no último minuto, o fornecedor me pediu uma prorrogação de prazo. Nós concedemos essa prorrogação de prazo, porque a intenção, quando você faz uma dispensa eletrônica, é que você obtenha sucesso na compra do que você está precisando. Não justifica você não conceder mais tempo para ele poder encaminhar a proposta. Isso é o que nós entendemos aqui, mas é uma prerrogativa do agente da contratação que está fazendo isso lá. O que pode acontecer? Chegar no jurídico e o jurídico questionar por que você não deu aquele tempo extra que o fornecedor solicitou, sendo que ele era a melhor proposta. Você comprou de um fornecedor mais caro, porque aquele pediu 1 minuto, pediu no último minuto, você não concedeu, e aí você teve uma proposta um pouco maior, e talvez você tenha algum problema lá na frente. Fica só essa dica para vocês. Beleza, Patrícia. Mais uma perguntinha aqui. Tá. O agente de contratação de uma unidade não está conseguindo adjudicar os itens da sua dispensa eletrônica. Por que isso ocorre? Porque ele não tem competência para fazer essa adjudicação e homologação. Quem faz isso é a autoridade competente da unidade, que a Priscila mencionou lá no começo, que saiu publicado quem é que tem essa competência de adjudicar e homologar o item. Essa aqui é a tela que aparece para o agente de contratação quando ele acabou de fazer a habilitação da empresa e jogou a proposta, essa tela aparece do agente de contratação. Então, chega até a quinta bolinha aqui, a bolinha número 5, ele não consegue mais acessar as outras bolinhas, o menu navegável de bolinhas. E essa aqui é a tela do ordenador de despesa. Vocês observam, aqui já tem a tela de adjudicar. A Priscila colocou aqui as telas, se você quiser explicar, Priscila. Então, voltando, é importante dar uma olhadinha nessa tela aqui da autoridade competente ou do ordenador de despesa que vai fazer a adjudicação, porque muitas vezes a pessoa aqui de compras tem que ir lá junto, tá orientando e tudo mais. Bom, a adjudicação e homologação, a tela para eles, assim, para quem vai fazer adjudicação e homologação, é similar à nossa, tem a mesma cara, tá? Então, aparece nesse mesmo modelo aqui. Volta só um pouquinho, Patrícia, consegue? Então, essa tela, né? não, uma antes. Isso, já é a próxima, tá bom, perfeito, então pode passar. Aí, então, a tela aparece para eles da mesma forma que a gente, aquela área de trabalho inicial, e aí vai entrar na opção, vai localizar a licitação ou a dispensa eletrônica, se quiser localizar através daquela lupinha, digitando a UASG, depois localizando o número, e aí, selecionando, vai aparecer logo de cara essa opção aqui, adjudicar. Se a pessoa já clicar aqui no adjudicar, já vai abrir a tela para fazer a adjudicação tranquilamente. Aqui, ó, adjudicar e homologar todos os itens. Se tiver vários itens, já posso homologar e adjudicar todos de uma vez. Se eu quiser item por item, eu vou selecionar o item que eu quero no canto e vou fazer a adjudicação. E ele vem a informação. Ao confirmar esta ação, esse item selecionado será adjudicado. Deseja confirmar? Aí é só selecionar a opção confirmar. Volta mais um. Aí eu aqui adjudico e homologo todos, e aí é assim, operação realizada com sucesso,
Devido à integração com outros sistemas, o processamento pode levar algum tempo, aguarde alguns instantes que a situação do item será atualizada automaticamente. Porque às vezes a pessoa, o ordenador de despesa, adjudica e homologa e não aparece na tela lá do agente de contratação que essa dispensa está sendo adjudicada e homologada, ou esse pregão eletrônico. É porque realmente tem esse delay, esse tempinho aí do sistema, que às vezes demora um pouquinho, aí dá um tempinho que vai sair sim, tudo certo. Se foi selecionada aqui a opção, ele sai. Isso é coisa assim de 10 minutinhos no máximo, entendeu? Aí aqui, ó, o item adjudicado, está aparecendo novamente a tela, pode selecionar, adjudicar e homologar todos. São só telas aqui para que vocês conheçam um pouquinho. E depois ele aparece aqui como homologado. Mais uma tela. Homologou. Está aqui na fase. E aí, no final, depois que adjudicou e homologou, eu consigo o tão esperado relatório da realização de dispensa, que é um documento salvo em PDF. Eu seleciono aqui e emite para mim esse relatório da realização da dispensa. Tá? Não se preocupa que às vezes, aqui a gente colocou até atenção, ó, não se preocupe, às vezes o sistema pode demorar um pouco para realizar a atualização. Só uma Próximo. pergunta que chegou aqui, Priscila. Vamos lá. A Milena Cury perguntou se a menção ao valor, o qual gostaria que o fornecedor chegue, é descrita no chat ou na negociação, quando o valor de referência for sigiloso. Eu, quando faço as minhas negociações, posso até mencionar um percentual. Se você não quiser abrir o seu valor, você menciona um percentual. Sua proposta está X% acima do meu valor de referência, mas fica a critério de cada um também. Passar para a próxima tela. Acho que repetiu aqui o slide da operação realizada, depois a gente arruma, pode pular. Essa é uma pergunta interessante, né? Se o relatório, se a gente pode emitir relatórios parciais da dispensa antes da homologação. Ah, eu abri hoje e eu quero emitir um relatório porque eu preciso fazer a instrução do meu processo sem. Não é possível. Você só consegue emitir o relatório da dispensa depois que ela tiver adjudicada e homologada. E essa próxima tela aqui, é esse relatório aqui. Quando você finalizou seu procedimento, a autoridade competente fez a adjudicação e homologação, você tem um relatório que você emite e este relatório você coloca no seu processo. O que pode ser feito, se você precisa realmente fazer essa instrução do processo SEI, você faz uma ata dentro do próprio SEI, narrando o que aconteceu durante aquela sessão. Mas o relatório final só vai sair depois de adjudicado e homologado. Tá bom? Desculpa, gente. Qual o procedimento para revogar ou anular uma dispensa eletrônica? Ô, Patrícia, só uma pergunta que está no chat. Pregão fracassado também adjudicado e homologado? Não, tá? Não é. A tela estava escrito lá, talvez a pessoa tenha perguntado, porque a tela que nós mostramos estava escrito pregão fracassado e homologado. Por quê? Porque era a única tela que eu consegui printar para poder estar fazendo a oficina para vocês. Algumas pessoas já devem ter entrado no modo treinamento e a gente não tem acesso à tela de adjudicação e homologação no módulo treinamento, e tão pouco está no manual. Então, eu peguei uma tela que a gente conseguiu printar do nosso ordenador aqui de despesa e coloquei para vocês, e aí está no fracassado. Mas se eu colocasse a opção homologar lá daquele item que estava fracassado, ele não ia aceitar, tá? Ele ia recusar e ele ia aparecer lá que não tem item para ser homologado, tá bom? Era só para printar mesmo a tela, para fazer o print aqui da tela, para que vocês possam visualizar essa tela, já que ela não tinha disponível no manual. Aqui, ó, com relação a esse item de revogação, anulação e homologação, eu queria fazer um parênteses aqui, contar uma história aqui para vocês de algo que aconteceu recentemente. Nós recebemos aqui de uma unidade uma ligação contando um caso, até quero compartilhar com vocês, peço aqui a autorização para a pessoa, não vou mencionar o nome, mas enfim, já quero até agradecer a contribuição. A pessoa entrou em contato aqui com o COBS com o seguinte problema.
que aconteceu na unidade. Ela fez uma dispensa eletrônica, fez a disputa, e aí pediu a negociação, negociou com a empresa negociou, e quando a empresa cadastrou a sua proposta, ela cadastrou um item lá da compra dela com uma marca X. E aí a pessoa que foi olhar o processo, o procedimento, falou assim: essa marca atende às especificações, vou classificar a proposta. Entrou na fase seguinte, pediu a documentação, com a documentação toda completa, tudo certinho, e falou assim: agora vou instruir o meu processo SEI e vou fazer a homologação e adjudicação. Pediu para homologar e adjudicar no sistema e emitiu o relatório de adjudicação e homologação, montou o seu processo SEI e mandou para fazer despacho e nota de empenho. Quando chegou para olhar a documentação e toda a instrução do processo para fazer o documento lá do despacho de autorização e as notas de empenho, ela verificou que a empresa, posteriormente à fase de negociação, encaminhou uma proposta por escrito com uma marca, a mesmo produto, com a marca Y, ou seja, diferente lá da fase de negociação. E essa marca não atendia às especificações da unidade, só que ela já tinha homologado e adjudicado no sistema. Aí ela entrou em contato com a gente e falou assim: Priscila, o que eu faço no sistema para resolver este problema? E foi a primeira vez que a gente se deparou com essa situação. Já tinha sido homologado e adjudicado, e como eu falei, não é todo mundo que tem acesso a essa tela, e aí ela não tinha acesso à tela de adjudicação e homologação, e ela falou assim: não tenho como voltar à fase, eu preciso chamar a segunda colocada, porque eu tenho várias empresas, e a segunda tem o produto com a marca que vai atender às necessidades daqui da minha unidade. E aí a princípio, a resposta seria: não tem como fazer, você homologou e adjudicou no sistema, não tem como eu voltar a uma fase anterior, né? Aí eu falei: não, mas calma, peraí, vamos juntas entrar no sistema e vamos descobrir. E é esse o nosso papel, entendeu? Às vezes a gente não tem uma resposta pronta para a unidade, mas nós buscamos estudar, vamos atrás de informação junto ao governo federal ou com outras pessoas. A gente tem uma equipe aqui formada com várias atribuições e competências, então, assim, às vezes eu não sei, às vezes eu pergunto para o Eudes tem essa resposta, e a gente vai trocando informações e vamos enriquecendo e conhecendo cada vez mais o sistema. E nesse ponto a gente fez exatamente isso. Aí eu entrei junto com a pessoa, pedi para ela chamar o ordenador de despesa dela, entrar no sistema e juntos, passo a passo, a gente fez o cancelamento dessa homologação, retornamos à fase de habilitação, inabilitamos a empresa para retornar na fase de julgamento da proposta. E aí, lá na fase do julgamento da proposta, ela colocou todo o histórico do ocorrido, desclassificou a proposta e chamou a segunda colocada. Então, assim, não foi um procedimento assim que de cara a gente tinha solução, mas juntos a gente foi construindo todas as informações e conhecendo o sistema. Então, por isso que talvez eu peço assim que vocês acompanhem as nossas oficinas, faça todas essas interações que tem, e se tiver dicas, coloquem as dicas, se tiverem sugestões de novas oficinas, serão muito bem-vindas, para que a gente vá construindo esse rol aí de conhecimentos e enriquecendo cada vez mais, né? Então, como que nós fizemos, né, o cancelamento dessa homologação? Aí tem a tela lá, no final da tela tem cancelar com homologação. Eu tenho que obrigatoriamente justificar o motivo pelo qual que eu quero fazer esse cancelamento. Então, detalhar, né, da mesma forma que depois vai constar no processo SEI, quando a gente cancela uma homologação, é algo muito sério, provavelmente, que aconteceu, e aí tem todas as justificativas. A gente tem que sanear esse processo, então eu justifico, confirmo esse meu cancelamento e ele vai voltar para aquela tela de novo de homologar. E lá na tela quando eu volto, e aí eu tenho a opção de revogar, anular, ou eu deixo da forma que está, porque daí ele volta para a fase lá de habilitação e o meu agente de contratação vai conseguir adotar a fase que ele precisa aí estar mesclando e precisa estar resolvendo alguma dificuldade. Então, todos os itens estão aqui nessa tela aqui do ordenador de despesa, tá? Anular, revogar e homologar. E aí é só a pessoa estar selecionando aí a melhor opção aí que vai atender aí o processo. Próximo.
Então, vai aparecendo sempre todos os passo a passo, vão solicitando justificativa, porque eu vou tomar um ato que vai alterar o processo, né? A via normal que estava se aguardando e se esperando aqui nesse procedimento. Então, se esperava que a licitação fosse homologada, não vai ser homologada, então eu tenho que justificar. Opa, por quê? Então, qualquer uma das minhas atitudes, elas devem ser justificadas. E aí, muita atenção nessa justificativa, porque depois vai constar lá no relatório, tá bom? Então, tenta fazer algo já dentro do que você vai escrever no processo 6. Então, coloca aqui a justificativa, confirma. Próximo, aqui na fase de anulação, a mesma coisa. E próxima pergunta, Patrícia. A unidade precisa revogar uma dispensa eletrônica, porém, a mesma aparece no sistema como homologada. O sistema permite voltar às fases? É exatamente essa história aí que eu comentei aí com o que eu tive aí com a pessoa da outra unidade, que nós fomos fazendo passo a passo. Sim, é possível, tá? E aí é naquela opção, cancelar a homologação, eu faço o cancelamento da homologação, fazendo o cancelamento da homologação, próximo, tela. Selecionei essa opção, cancelar homologação, ela vai abrir uma segunda tela, que é essa daqui. Aí eu posso, de novo, homologar, revogar ou anular, tá? Se eu não tiver tomar nenhuma das atitudes, ela vai voltar lá para a fase de adjudicação, não é adjudicação, habilitação, desculpa, volta lá para a fase de habilitação e lá eu posso também estar cancelando a minha habilitação, desclassificando a empresa. E é isso tudo que a gente tem para falar da dispensa eletrônica. O assunto ele é muito amplo, tem muitas coisas a terem ainda tratadas, mas aquilo que a gente falou, nós estamos aqui à disposição, vocês podem estar entrando em contato aqui com o pessoal de COB, seja por e-mail, seja até mesmo por telefone, na hora que o problema aparece, surge, que não dá tempo de encaminhar um e-mail, que a gente está aqui à disposição, e se a gente não tiver a solução, nós vamos buscar a solução, porque não é interesse somente da unidade que está enfrentando o problema, mas é interesse nosso conhecer para que a gente possa também estar repassando essa informação para outras unidades que também estejam enfrentando a mesma dificuldade. Vamos entrar agora no assunto do pregão eletrônico, e para isso a gente está convidando aqui o Eudes, que faz parte da nossa equipe, é nosso pregoeiro, e que detém aí o conhecimento do pregão eletrônico, e ele vai fazer uma explanação aqui sobre questões pontuais do pregão eletrônico, tá? Então, é da divulgação até a homologação, quais são os desafios enfrentados pelos pregoeiros da Prefeitura de São Paulo com a utilização do sistema Compras Gov. Vamos lá, pessoal. Bom dia, obrigado, Priscila. Bom dia a todos, né, meus companheiros aí, né, de luta do dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos nessa essa oficina, né? Acho que é um assunto que a gente vai falar sempre, né? E a mesma coisa que a 866 ficou 30 anos aí, e a gente não aprendeu tudo na 866 também. A 14133 vai ser um tema, um assunto aí que a gente vai estar sempre descobrindo novas coisas aí no decorrer. Antes de eu começar, né, entrar nesse tema, só queria, né, deixar um aviso aí, a nossa lista de agentes de contratação foi publicada, né, saiu hoje no Diário Oficial. Todos, né, todo mundo estava ansioso, né, por essa lista, mas aí todo mundo viu, né, que eu fiquei, alguns, né, ainda não se atentaram, né, o detalhe, né, de realmente como tem que ser preenchido o formulário. É uma coisa que, né, que eu aproveito a oportunidade, né, para que todos fiquem atentos, né, quanto a isso, porque pregoeiro habilitado e credenciado, ele tem uma diferença, né, a habilitação, ele é habilitado aí na sua unidade, né, pelas suas designações, pelas suas, né, portarias, né, que as unidades lançam. Mas o credenciamento, a gente sabe que ele é importante, porque é onde entra aquele nosso decreto 61377, né, que ele faz jus à sua gratificação. E uma vez que ele não é credenciado, ele não tem essa gratificação. Então, por isso que eu peço, né, aproveito aqui, que todos tomem cuidado, né, quando receber um processo, né, que realmente o formulário tem que ser assinado, senão a gente não visualiza, e que qualquer informação lá no seu RF, seu vínculo, isso impacta depois lá na hora do processamento.
Tudo bem? E mais um aviso, né, que é o encontro, não sei se todos os pregoeiros estão aqui, mas a maioria sim, das unidades. Nós temos o nosso terceiro encontro agora em novembro, coincidiu de ser quase a mesma data do ano passado, mas é um pouquinho uma semaninha antes, mas em breve vocês serão, né, todos serão avisados, ainda a gente está, né, só definiu data, mas ainda não temos toda uma definição para que todos sejam avisados. Mas todos fiquem atentos, porque é a IMASP, né, que faz essa convocação a todos, mas como a gente tem o nosso grupo aí, né, tá sempre um passando o comunicado para o outro, ok? Então vamos lá, né, começar com as dúvidas. Priscila, você lê, você quer que eu leia? O que você... Oi? Você está sem som? Não. Bom, enquanto a Priscila está lá com problemas no som, vamos dando continuidade aí à nossa oficina. Qual é a ferramenta para realizar o pregão eletrônico com fundamento na 14133? A ferramenta, né, a gente já está, né, só reforçando, o pregão eletrônico, ele é feito através da plataforma do Compras.gov, e no pregão você tem que ter o acesso com login e senha, né, que você, através do seu certificado digital. E quem é o agente de contratação para realizar um pregão eletrônico? Qual o papel da equipe de apoio no pregão eletrônico? O agente que realizará um pregão será o pregoeiro, né? Porque a gente sabe que o agente ele tá agora é a figura dentro de todas as modalidades, né? Pela nova lei, mas quando se trata da modalidade pregão, ele sai, né? Da figura agente e ele volta, né? A incorporar o que nós fomos até agora, né? Os pregoeiros. Então, é o pregoeiro designado no momento do despacho da autorização da abertura. Isso já está lá no despacho, né, quando você vai colocar a licitação na rua. E a equipe de apoio é o responsável para acompanhar todos os trâmites da licitação, né, dar o suporte ao pregoeiro, né, de analisar a documentação junto, ver alguma inconsistência, alguma coisa na proposta que realmente precisa ser ajustado. É ele que vai dar todo esse suporte necessário para que a gente tenha êxito no certame. Vamos para o próximo slide. Aqui, voltou meu som? Agora Então, tá. sim, Priscila. Vamos lá, eu vou ler nas perguntas. Há valor definido para a realização do pregão eletrônico? Não possui limitação de valores para a adoção do pregão. Estando restrito tão somente ao critério quantitativo de objeto, qual seja a natureza comum do bem ou serviço, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Quais são os modos de disputa disponíveis para o pregão eletrônico e em que momento é definido a melhor opção para atender o objeto a ser licitado? O modo, né, que a gente usa lá, os modos é aberto, e temos o modo aberto e o modo fechado. Os dois modos de disputa, eles podem ser isolados ou de maneira conjunta, né? Geralmente, é uma prática, né, nossa em SES, geralmente a gente está usando só o conjunto, né, aberto e fechado. E você decide isso na hora da que você está elaborando sua minuta, né? Que foi o que a gente já falou, acho, lá na inicial. Você definiu sua minuta, lá você já tem o critério de julgamento, de como vai ser, tudo isso está lá no preâmbulo, quando você já confecciona a minuta, que ela já vai para o nosso jurídico, né, para dar o parecer, tudo isso já tem que estar lá definido como será o seu modo de disputa naquela solicitação. Próximo slide. O pregão eletrônico, ele permite os agrupamentos por lotes? Sim, ainda bem, né, que essa ferramenta, ele te dá essa prerrogativa, né, de você fazer, agrupar todos os itens, coisa que ainda a dispensa não tem esse módulo, né, acredito, não sei, né, como vai ficar isso no futuro, porque às vezes a dispensa, você recebe uma dispensa pelo pequeno valor de 5, 6, até 10 itens. E uma vez que se você pode agrupar, então, ou seja, 10 itens você transforma em 2 lotes. Tudo bem que dentro do lote, você vai trabalhar item a item. Tem alguém que está com o som aberto, pessoal. A próxima pergunta, Eudes. É possível adquirir, através do pregão eletrônico, uma compra que se enquadra nos valores de dispensa devido ao número excessivo de itens, visando utilizar a opção de agrupamento por lotes?
Sim, né? Porque até a questão da praticidade, né? Do êxito, inclusive, também. É possível efetuar um pregão neste caso, uma vez que a dispensa ainda não está disponível na ferramenta, né, para agrupar. Foi isso que eu acabei de falar com vocês. Falei, se eu tenho esse quantitativo de itens e a dispensa ela não me dá essa oportunidade, então eu posso fazer uso, né, do pregão, né, estabelecido na lei federal, né, que já está no próximo slide, né, que é o 11377, que é uma coisa opcional. E o que não é permitido é fazer a dispensa de valores acima do estabelecido. Próximo. Como é utilizado o chat ou a comunicação no pregão eletrônico? Bom, na prática, né, são diversos usos do chat do pregão. Na disputa de lances, nas notificações, sobre a solicitações do pregoeiro, apresentação de recurso, entre outros. Dentro do chat, né, você tem toda essa interação, né, durante a sessão para estar se comunicando ou diretamente com todos, né, ou você pode interagir somente com aquele que realmente você está na negociação. Então, e é importante, né, se ter tudo que, né, o chat, tudo que você conversa, tudo que você coloca, ele fica lá registrado, isso vai para o relatório, isso vai para a ata, né, no final. Então, ou seja, sempre ter cautela, né, quando você vai fazer uso realmente do chat, porque tudo aquilo fica registrado. Então, é muito interessante a gente né, ser alguma coisa bem profissional, né, uma coisa bem interativa só, nada de sabendo que aquilo lá pode ser registrado depois. Próximo. Acabaram as perguntas. Aqui é só para falar um pouquinho da próxima oficina, né? Da próxima oficina, não, desculpa. Para comentar com vocês que o passo a passo do pregão eletrônico ele está na segunda oficina. Então, gente, é só acessar a página de COBS, né? E selecionar aqui segunda oficina. Lá o Eudes ele vai explicar desde a fase do cadastramento do pregão eletrônico até uma disputa, até a fase final de como que tudo ocorre dentro do pregão do sistema compras.gov.br. Então, caso alguém tenha dificuldade de fazer essa parte de cadastramento ou esteja iniciando aí nessa aventura do pregão eletrônico, por favor, assistam aí a segunda oficina, que tem muito conteúdo, muita informação valiosa aí para fazer a licitação. Próximo. E o outro questionamento é: uma unidade está com dúvida no cadastramento do pregão eletrônico no Compras.gov. Houve muitas alterações no sistema anterior Compras.net? Como que nós podemos auxiliar esta unidade, Ilse? Bom, o slide, né, nós temos o slide e lá naquela oficina, que já foi citado pela Priscila, lá também você tem passo a passo. Neste caso, quem só vai fazer pegamos alguns prints, uma coisa bem sucinta, né? Se você clica no link do governo, automaticamente você já se joga. Se você acompanhar lá, primeiro você clica no link, segundo você vai ter acesso ao sistema, sabendo que você tem que estar lá de posse do seu certificado digital, porque sem o certificado digital, você não tem esse acesso para poder inserir uma licitação, inserir um pregão. Aí, próximo slide. No próximo slide, ele já dá. Lá ele tem a opção, né, de você criar uma licitação. Muita gente usa essa aba, mas se você também for lá no finalzinho, no rodapé, ele também te dá várias opções, né, de tudo que já está cadastrado. Geralmente a opção da licitação ela fica, acho que na segunda página, quem for pelo rodapé. Mas aí, quem quiser pode usar esse passo aqui. Então você vai lá criar, ele vai te dar vai te dar a parte da licitação, onde você vai clicar na licitação, e clicando na licitação, ele vai te jogar para outra tela, que é esta tela. E eu não vou entrar nela, que acredito que a próxima tela já é a parte da minha simulação. Aí a gente já pode fazer ela já com a parte do agrupamento. Só um minutinho, pessoal, que eu vou colocar a parte do agrupamento lá em telas. Por favor, só um minuto. Deixa eu só ler a pergunta aqui, Ilse. Aqui, então, uma unidade foi realizar o cadastramento de um pregão eletrônico e se deparou com a opção licitação tradicional e licitação SRP. Qual a diferença? Então, enquanto eu está procurando ali a simulação, pode passar a próxima, Patrícia?
Enquanto o Eudes está procurando a tela de simulação, é só para apresentar que quando a pessoa faz o cadastro, entra na área de trabalho e cria a licitação, aparece essa opção, licitação tradicional e licitação SRP. E aí o Eudes agora ele vai fazer uma simulação no sistema e vai explicar um pouquinho sobre a licitação tradicional e a licitação de SRP e também, principalmente, que é a dúvida que o pessoal aí mais tem das unidades, o agrupamento de itens para formação de lotes. Queria avisar vocês que eu vou tirar um pouquinho o slide, tá? Porque eu vou tirar a tela do compartilhamento para o Eudes poder compartilhar a tela dele. Tudo bem, pessoal? Então, chegaram na tela, tá todo mundo vendo aí? Tranquilo? Então, perfeito. Então, quando você chega nesta tela, então, se você clicar aqui ó, em licitação, nós temos as duas, que era o que a gente usa, né, o habitual nosso, que era a licitação tradicional, só que aí nós temos essa figura sempre, esse ícone sempre existiu, mas a gente não fazia uso dela. Agora, né, nós estamos forçados, somos obrigados a fazer essa licitação, quando se tratar de SRP, a gente usa esta opção. Fiz a simulação, né, na licitação tradicional, mas só reforçando aqui, toda unidade, quando ela vai fazer qualquer licitação que seja destinada à ata, ela tem que fazer essa licitação SRP. É fácil, é como a outra, não tem nenhuma diferença. A única coisa é só em questão agora né, da obrigatoriedade de realmente de fazer, se for ata, nós temos que fazer o SRP. Agora, se for a licitação tradicional, como a gente sempre mexeu, né? Então a gente consegue fazer neste modo. Eu vou explicar para vocês, a mesma forma que seja ele na tradicional ou na RP, você consegue agrupar itens ou também em questão dos 2575. Ontem eu fiz uma simulação, já deixei pronta para vocês, né, para a gente ganhar tempo. Então, aqui eu já criei essa licitação ontem, né? Não vou seguir todos os passo a passo, né? Senão a gente iria ficar muito tempo aqui para fazer. Mas aqui nós já temos até a visualização principal, né? Que é quando você clica, você já tem o seu órgão, né? Qual é o seu WASG responsável. Aqui você está qual é a lei que você está usando, menor preço, qual é o critério de julgamento, bens, processo, o seu valor da sua compra, sua quantidade de itens, tudo isso já está lá na inicial quando você cria. Aqui nós temos a nossa autoridade, onde ele para eu fazer isso, ele já está lá no meu processo C, eu já tenho o meu despacho de autorização, onde eu posso realmente fazer esse certame e colocar ele no mercado. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, que o pessoal da equipe aqui de apoio está me cobrando. Pessoal, não se esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Tá aí no chat, é só clicar aí, selecionar e assinar a lista, tá bom? Pode seguir aí. Desculpa. Ok, imagina. Então, pessoal, é muito importante, né? Vocês sabem que a lista, ela te dá o direito, né, quem se inscreveu, de realmente ter um certificado, e quem, como está como ouvinte, mas também é importante para a gente saber, né, qual é a quantidade de pessoas, né, quem que está realmente aí participando e contribuindo com a gente aí no dia a dia. E uma vez feito isso, você tem todos os itens. Aqui embaixo na tela você tem na parte de edital, relação de todos os itens. É importante, né? Se você não gerar os itens, você não consegue mandar ele para o portal. E o próprio sistema também, ele te deixa você não consegue avançar se você tentar pular alguma fase. A gente estava trabalhando com 10 itens, todos os itens eles estão aqui, né? Se vocês prestarem atenção, aqui, tipo de benefício. Tem item que não tem benefício, que é aquele item que a gente sabe que ele é ampla, né? Que tanto o grande quanto o pequeno ele participa na hora da licitação, e nós temos aqueles que são os exclusivos, né? Que é o tipo 1, que é para esse tipo aqui, só aquela pequena empresa realmente ela pode participar, ok? Uma vez que você que você lançar todos os seus itens, semana passada eu fiz
minha licitação, né, de material de escritório, né, que deu 50 e poucos itens, e para isso eu falei, eu tive que agrupar, né, então eu criei acho que 18 grupos, né, você pode, a única coisa é que você não pode agrupar itens com benefício diferente, você pode, tudo que for ampla, você pode agrupar, tudo que é exclusivo, aí você pode agrupar, agora não tem como você agrupar, não, mas eu vou comprar um mofada carimbo, mofada carimbo eu posso agrupar? Um item você pode, desde que ele não esteja. Se o item for para pequena e o outro é grande, você não consegue agrupar, mesmo sendo o mesmo produto, né? Porque às vezes ele tem aqueles 25%, ele é destinado só realmente para o pequeno, né? Então você tem como por isso que ele é um item isolado e separado. Então, quando eu clico na minha parte de grupos, itens. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, só um minutinho que o Will está vendo aqui a tela, que deu um probleminha técnico. Mas a lista está disponível aqui, né? Vocês viram? Por favor, assinem a lista. Tem uma pergunta aqui sobre separação de percentual para EPP e ME. Será respondido, é uma das questões que está nos próximos slides para ser respondido, tá? De ME e EPP, então nem vou entrar nesse assunto agora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só um minuto. Simulação assim online dá esses probleminhas de vez em quando, né? A gente vai cadastrar e não entra o link. E esse também é a mesma dificuldade que a pessoa às vezes tem lá na ponta, né? Na hora que a gente vai cadastrar o pregão, aí volta a tela não aparece, dá algum problema. Mas é isso mesmo, pessoal. Vocês perceberam que, assim, deixou de cadastrar algum item, provavelmente o sistema ele não vai deixar você avançar. Então, por isso que é a importância de estar aí acompanhando aí cada um dos passo a passo e ele vai dando aqueles alertas em vermelho. Vocês viram que o eu está aqui tentando retomar a licitação, de que ele estava cadastrando, e provavelmente deve ter algum item que ficou com inconsistência, já apareceu um campinho em vermelho escrito qual foi o erro cometido, ou qual foi o item que não foi cadastrado, tá? Mas agora ele conseguiu aqui retomar a tela de inclusão do item e vai passar aqui para vocês a informação. Pode falar, eu disse, continua. Ô, pessoal, desculpa aí, tá? Às vezes o sistema te dá alguma inconsistência. Então, se a gente está lá, você vai naquela, porque uma vez que você criou a sua licitação, ela fica lá registrada e depois eu não quero tocar no mesmo dia e você deixou ela registrada. Lá você tem essas opções, né, que a gente está lá. Eu posso, a mesma coisa, eu posso alterar, excluir a licitação, eu posso gerar os itens depois, transferir edital, concluir a licitação a hora que eu quiser, né? Eu criei ela hoje, a semana que vem ela está lá e eu posso mexer, antes de eu divulgá-la, eu posso fazer qualquer alteração. Então, aqui eu vou lá pesquisar a minha licitação, selecionei, apareceu a minha licitação, eu vou para todos os itens. Percebam que aparecem todos os itens. Aqui embaixo eu quero fazer o quê? Formar grupo, certo? Então eu vou fazer eu vou formar o grupo, que é isso que acho que a maioria tem dúvida, né, em questão do agrupamento, né? Porque quem estava acostumado na 866, né, também tem essa fase, mas na 14133 ele continua a mesma coisa. A gente pode, né, realmente fazer esse agrupamento e até a facilidade. E aproveitando, né, na fase lá inicial que a Patrícia já comentou, né? Interessante que todo mundo já comece, né? Realmente, ó, estamos chegando aí na reta final.
Quando nós fizemos o encontro o ano passado, todo mundo ficou assustado, né, que realmente aí o prazo estava já quase chegando, né, e todo mundo queria saber o que, que era 14133, né, que eu lembro que eu falei para todos, falei, gente, calma, não é nenhum bicho-papão, né, a gente vai conseguir sobreviver a isso, né, você vê, já passou quase um ano e nós estamos aí já, né, craques, né, na 14133 e final de ano a gente vai ter que falar, chegar e falar, adeus, tchau, 2023, a mesma coisa que também tchau, lei velha, e vamos entrar tudo no novo. Então, eu estou na tela, eu vou entrar na parte de formar grupo. Eu tenho a minha seleção aqui, que eu posso formar, escolher só sem benefício, que é aquele que eu mostrei para vocês, e a gente tem o tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Se eu escolher só, lá nós estamos falando de 10 itens, sem benefício, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 itens que eles são sem benefício. Mas aí eu posso criar 2 grupos? Posso. Então, ou eu crio um grupo só, mas eu posso chegar aqui, posso criar um grupo, né? Se eu for criar todos, ok. Mas não, eu quero criar 2 grupos para ampla, não quero deixar uma coisa mais competitiva, né? Então, vou lá, seleciono os 3 que eu quero, venho com a minha, tenho que ter uma justificativa, então pertence à mesma classe, né? Porque nós estamos falando de material de escritório, né? E material de escritório, né? Quem fornece a caneta fornece o lápis e a borracha, né? Então aqui eu já posso finalizar a formação deste grupo. Ele vem lá, ele já está me falando que ele é sem benefício e o valor, né, estimado dessa minha compra. Posso confirmar o grupo? Ok, posso confirmar o grupo. Ou tem itens ainda que eu preciso finalizar. Eu posso deixar em grupo, posso deixar em itens. Porém, eu vou sem benefício de novo. Percebam que a gente tinha 6, né? Agora já criamos o G1 e vamos agora criar o G2, né? Criamos mais um grupo e a gente ia trabalhar com 10 itens, né? E você pode, né, simplificar isso para 3 grupos, né? Ou 3 lotes, né? A maioria, como alguém quiser chamar, mas geralmente, né, chamamos de grupo, pertencem à mesma classe. E formei mais um grupo, né? Aqui já deu, ó. Aqui um valor já estimado de 957, lá foi 518. Pelo menos eu vou pôr, de repente o mesmo fornecedor pode ganhar, mas aí também eu posso ter uma competitividade maior. Ele continua aqui nos meus 10 itens, mas eu vou formar grupo. Percebam que no meu sem benefício eu já não tenho mais ninguém. E agora eu vou ver o que sobrou dos meus 10 itens, que nós estamos falando do tipo 1. 10 itens, lá 6, eu criei 2 grupos, e aqui no G1, no exclusivo, que é o tipo de benefício, que são os pequenos, né? Eu vou criar, percebam que estão todos abaixo dos 80, né? Se você olhar os valores, eles estão tudo abaixo de 80 mil. Então, eu posso já clicar em todos e posso já a mesma justificativa, não há problema nenhum. Certo? Então, eu vou finalizar. Ó. De 10 grupos, eu criei 3, de 10 itens, foram criados 3 grupos. Aqui é o grupo, né? O G1, G2, G3, G1, G3, G2. Aí eu vou, uma vez que eu criei, eu vou gerar a minha relação de itens, que é isso que vai lá para o Compras Gov. Aqui ele me deu, já na sua ordem, e eu vou gerar a minha relação. Percebam que, ó, o sistema, isso em qualquer fase, uma vez concluído, o sistema vai te dar essa setinha de verde e ele te fala
Né? O que que aconteceu? A mesma coisa a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente chega na fase da licitação. Às vezes eu recebo alguma coisa, o meu edital não foi para o PNP, lá não saiu publicado no PNCP. Tá, mas aí é outra informação que uma vez que você transfere o edital, que você conclui a sua licitação, esta mensagem é muito importante que vocês fiquem atentos, que essa mensagem ela também aparece aqui. É edital divulgado na data tal, no PNCP, etc, etc, do Comprasgov. Eu não lembro todo o texto, tá, né, gente? Mas esta fase também, se não aparecer, porque alguma inconsistência tá, e a solicitação ela não foi publicada, nem no portal e nem no PNCP, se não tiver a informação aqui com verdinho de conclusão. Então, fiquem muito atentos a isso. Eu posso, uma vez que ela já foi gerada, eu posso visualizá-la. Isso é importante, que além de visualizar, eu preciso colocar isso lá no processo, sei, né? Eu vou fazer igual a Priscila, né? Vou divulgar, não vou falar qual a unidade, mas eu também recebi recentemente, uma unidade me ligou e falando que o processo dela um fornecedor ligou e que ele não conseguia colocar a proposta porque o item estava como exclusivo e no sistema, mas aí ela falava que não era ampla. Aí, na hora de verificar, ela não gerou sua relação de itens e realmente o sistema ficou como ampla. Aqui ele te mostra sua relação de itens. Percebam que são todos os itens, ele mostra item a item, mas ele vem lá no final e ele te mostra a composição que foi feita. Então, você tem tanto o item lá, né, a descrição dele, no item ele vai ter a descrição detalhada, né, o critério de julgamento, qual é a unidade, qual é o lance, o intervalo, né, de lances. Outra coisa importante, né, que todo mundo questiona em questão do intervalo do lance, o intervalo do lance lá, ele pode ser em monetário ou pode ser em percentual. Quando se trata de muitos itens, eu sempre adoto a opção do percentual, porque é mais fácil, né? Porque se você for lá, se você vai fazer uma contratação por itens e vai colocar lá em questão de intervalo de lance monetário, na hora que você vai colocar no seu edital, dependendo da quantidade de itens, só uma folha, só os valores. E tem um de R$ 5, e tem dois, 50 centavos, e tem três, eu acho que fica muito complicado para o fornecedor fazer essa hora que ele tiver que ficar dando lances, né? E o lance, a gente sabe que o lance tem que ser muito rápido, né? Praticamente quando está na fase final do lance, se o fornecedor não ficar muito atento, ele perde o seu horário né, de conseguir dar aquele lance, até para nós também é prejudicial, porque a gente né, a gente poderia ter um êxito naquela licitação, e se ele não consegue dar um lance, realmente a nossa licitação ela é fracassada. Então, em percentual, acho que é bem mais fácil dele fazer o seu lance. Aí voltamos lá na fase, em seguida eu entro com transferir o edital. Aqui eu tenho a opção de transferir, vou lá, anexo o meu documento. Ó, percebam que, olha, tudo está sempre com essa tarja verde, ó, edital transferido para o Comprasnet. Pode ver que aqui está verdinho com esse ok. Se isso não acontece, é porque realmente alguma inconsistência foi. Aqui nessa fase, eu não vou entrar na fase, né, de incluir aviso, porque aqui todos os campos, né, eles já, né, todos já falam por si só. A gente sabe que a data da divulgação, se eu estou fazendo hoje, é só no dia seguinte que a coisa é divulgada. Neste caso, hoje é sexta-feira, só segunda-feira que a gente vai estar divulgando a licitação. E aí todos os campos são preenchidos. E uma vez todos os campos preenchidos, se você salvar, na hora que você salva, aí já gerou os itens, já transferiu o edital. Aí você esse já é o aviso da licitação, que é isso que realmente vai lá para o PNCP e que vai para todos o portal, que é para todos os fornecedores terem acesso e querer participar da sua licitação. Tá? Quando você sai desta tela, alguém está com o som aberto.
quando você salva o seu aviso, a próxima tela ele já te pergunta se você tem certeza se quer realmente que essa licitação seja divulgada. Se você der OK, ele vai ter aquela informação verdinha, concluída, que o seu edital, que a solicitação já está no portal do Compras.gov e no próprio PNCP. Então, fiquem muito atentos realmente quando você vai divulgar a solicitação. Ok? Se tiver alguma dúvida, podem colocar lá no chat, né? De novo, voltem naquela oficina, se eu não me engano, acho que a minha oficina foi a oficina 3, né? Onde eu falei do pregão, onde eu falei de SGA, de portal, do serviço, e temos também Alguém continua com o som aberto, pessoal. E temos também aqui a equipe de COBs, tem o nosso e-mail, né? Que vocês podem também tirar suas dúvidas, né? E acho que é isso, pessoal. Mas aí não terminou, tá? A gente continua agora com Isso. mais Agora algumas vamos voltar. telas. Vamos voltar ao PowerPoint aí. Patrícia, por favor. Só um minuto. Ok, Volta um voltamos. pouco. Volta um pouquinho, por favor. Aqui, isso. Então, o Eudes fez a apresentação agora da simulação do sistema do agrupamento de itens, né? Agora a gente tem mais algumas perguntas. Como disponibilizar cotas para ME, PP no pregão eletrônico? É possível disponibilizar cotas também para pregão no sistema de registros de preços? Em Eudes. Sim. Quando você está fazendo a solicitação lá no pregão tradicional, o próprio sistema, ele já, quando você lança o valor, se vocês perceberam lá na simulação, os valores, né, 70, os valores abaixo de 80, o próprio sistema ele já te coloca que ele é tipo 1, ele sinaliza para você, você não tem como chegar e você já falar, não, esse daqui eu vou colocar ampla, não, o próprio sistema ele já te deixa não te inibe disso. E no tradicional, a gente já está acostumado, quando você vai escolher lá, você vai no tipo 3, que o tipo 3 ele é o ampla e é o 7525, que você na hora você já faz a sua continha, na hora que você está fazendo o seu edital, você já sabe que de X, de 100, você já tem que deixar reservado os 75 lá o ampla e os 25. No registro de preço é a mesma coisa, eu não sei se cada unidade, como é que ela vai fazer, como é que ela tem, né, essa informação interna. Aqui em COBS, né, o nosso setor de pesquisa, né, eles lançam nosso setor de atas, né, desculpa, quando a gente vai fazer a ata, eles já lançam lá no sistema essa intenção, né, para as unidades, e o próprio sistema, com eles, já fazem essa divisão, né, dos 25 e 75. Então, ou seja, pregão eletrônico tradicional, sistema de preço, os 25% ele continua nas duas modalidades. Não tem como a gente, né, deixar de não atender e o próprio sistema realmente ele te inibe nisso. Ficou claro? Ficou, Eudes. Tinha até uma pergunta aqui no chat, uma dúvida quando se agrupa, o que significa o item 2 e o item 3, mas você já respondeu aí, né? Não, Tem item 2, grupo, item 3 ou né? G1? O item do grupo 2, perdão, a pergunta é o que significa o item grupo 2 e grupo 3, na hora que você vai fazer a classificação. Ah, tá. Não, lá o grupo 1, grupo 2 é hoje que eu crio. Eu não sei se é isso que eu entendi, se eu entendi a pergunta. Não, eu fui lá, peguei os itens, eu criei o grupo, ele vai lá, já vai para o G1, aí em seguida G2, a mesma coisa de itens, né? Conforme eu vou criando a sua numeração, ela é sequencial, a mesma coisa do grupo. Não sei se foi isso que eu entendi, pessoal, essa pergunta. Porque se o G1, G2, G3 é a ordem de criação de grupos. Próxima pergunta, Patrícia, por favor. No pregão eletrônico, é possível voltar fases caso seja necessário?
Sim, você consegue voltar à fase. Às vezes, o sistema, né, a gente sabe que ele está oscilante, né, ele está nessa fase né, de manutenção, né, a gente sabe que né, por mais que tenha essa força, né, que nós temos, que é do governo federal, mas é um sistema que ele está carregando dois sistemas. Então, a gente, né, isso eu passo sempre para os pregoeiros, né, quando a gente tem contato, gente, é complicado, na hora da gente trava o sistema, né, você quer fazer aquele seu pregão, você quer que ele dê certo, aí o sistema não te ajuda, ele está fora, ele está instável, mas aí é sistema. Gente, a gente sabe que a gente trabalha com isso, é a mesma coisa do nosso SEI no dia a dia, e o sistema do Gov, ele está carregando as duas modalidades, né, 866 e 14133. Então, acho que a manutenção a gente também tem né, que entender, e às vezes ele trava e você não consegue, mas aí você também consegue, através do portal, né, pedir para que o sistema te auxilie em questão de voltar à fase, uma vez que se você não consegue internamente, você pode pedir auxílio ao pessoal da plataforma. Então, você consegue essa modalidade. Próximo. Quando é possível emitir a ata da sessão no sistema compras.gov.br? Quando você encerra a solicitação. Uma vez encerrada, aí realmente é o passo final, né, que é você... Isso tanto no Comprasnet antigo quanto no Compras.gov, uma vez feito encerrou a solicitação, você vai lá e pega faz a sua ata da sessão, onde vai tudo que foi arrolado na sua sessão, está registrado lá em ata. Mas isso é no final da licitação. E aí aqui nós temos algumas principais dúvidas, já é mais com relação ao PNCP. O que é o PNCP? Bom, PNCP, né, a gente já é uma coisa nossa do dia a dia, né, a gente até acostumou com essa sigla, né, o PNCP é o Portal Nacional de Contratações Públicas e é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigação dos atos exigidos na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, né, isso está lá no 174 da 14133. Então, a gente sabe que tudo que a gente, né, todas as nossas licitações, todas as nossas aquisições, né, nós temos essa obrigatoriedade, né, de divulgar e alimentar lá o nosso Portal Nacional das Contratações. É obrigatória a publicação de atos no PNCP? Sim, né, isso é uma coisa que a gente já tem falado e a gente volta a reforçar a obrigatoriedade, né, da publicação de todos os nossos atos, ela é realmente obrigatória, não tem como a gente fugir, né, isso... Para nós aqui na administração municipal, né, está lá no artigo 150 do nosso decreto 62100, né, onde todo mundo já, né, tem esse decreto aí, né, acho que a 14133 e o 62100 tem que andar, né, passo a passo, tem que ir para casa com a gente tem que estar ele aí livre de cabeceira, né, ele vai lá no 150 e ele reforça realmente isso, né, que também determina que os atos relacionados às compras, licitações e contratações devem ser publicados no Diário Oficial, né, de São Paulo, e outros sistemas eletrônicos oficiais, como exemplo no Portal da Transparência. Então, é uma coisa que nossos atos, né, a gente já, né, quem trabalha, né, está dentro da administração sabe que tudo, né, tem que ser realmente na transparência e agora realmente reforça, né, e agora veio com bem mais força, né, dessa obrigatoriedade, né, em vários meios, né, para que realmente a coisa fique bem transparente, né, e o pessoal consiga acompanhar todos os nossos atos aí dentro né, como a gente está conduzindo no erário público. Perfeito, Eudes. E aí teve uma pergunta agora, se eu preciso preencher algo para sair no PNCP ou é automático, uma vez feito o pregão. Nós fizemos uma oficina anterior a essa, a oficina número 9, onde a gente falou bastante sobre o PNCP. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao PNCP, recorra a essa oficina. E nessa própria oficina a gente falou da publicação automática. Uma vez que você fez a divulgação da sua compra pela plataforma compras.gov.br, automaticamente a informação vai para o PNCP. Inclusive, quando você finaliza, que você coloca lá encerrar a compra, ou você faz a publicação, ele já vem a mensagem na divulgação de compras de que será publicado no PNCP. Então, sim, é automático, tá bom? E a nossa próxima dúvida é: pregoeiro ou agente de contratação pode homologar uma dispensa?
Não. Né, a nossa competência ela vai até um limite. Esse limite essa competência de homologar, né, e adjudicar, tanto na dispensa, já foi falado lá na inicial, né, e nas outras oficinas, quem tem esse poder é só a autoridade competente ou o ordenador de despesa, né, que podem realmente fazer esse ato, né? Aí cada órgão tem o seu, né? Cada órgão tem é o ordenador, na outra unidade é o chefe de gabinete, e isso cada unidade tem que ver a delegação que foi dada, né, pelas autoridades competentes das unidades. Os secretários, eles delegam isso e cada um verifica quem é que tem de acordo com as delegações. Quem poderá adjudicar e homologar o pregão eletrônico e como deverá proceder no sistema para realizar esta adjudicação e homologação? É, quem tem quem adjudica, né, e homologa é a autoridade competente, né, que a gente acabou de falar, o ordenador de competência, né, delegado, né, dentro das suas unidades, né, lembrando, né, só reforçando que o ordenador ele tem que ter, né, o certificado digital, né, ele tem que ter login e senha para que ele possa realmente fazer esse ato. Mas aí não só é a autoridade, sim realmente quem é o delegado no seu órgão. E aí, né, só vou encerrar minha parte, devolvo para a Priscila, né, para fazer alguns comentários, depois para o nosso coordenador aí, fazer encerramento. Agradeço, né, a todos pela participação, espero que tenha, né, mais uma vez contribuído aí com algumas dúvidas, né, ter elucidado vocês aí em algumas questões, sei que muitas questões continuam, mas estamos juntos, né, a gente, né, precisou, né, a gente está aqui para auxiliá-los, né? Que aquilo que a gente não sabe, a gente vai atrás, né? Porque a gente não sabe tudo sempre, mas o que a gente não sabe, a gente vai atrás, compartilha com vocês, vocês também compartilhem com a gente, né? O que vocês sabem, o que vocês descobrem aí no dia a dia, né? Que vocês estão mais aí na ponta, estão mais atuantes aí, né? Né? Quem faz 2, 5, 6, 7 pregões no dia, às vezes se mata aí, então fica, né? Realmente à mercê da ferramenta, né? Mas estamos aqui à disposição, né? COB está à disposição. Eu falo por mim, né? Que vocês já me conhece, né? Sabe que a gente está aí, né, no nosso dia a dia, no nosso grupo, né? Se batendo aí. Eu agradeço a todos, né? Um abraço a todos. Fiquem de olho na lista e não esqueça nosso encontro, tá, gente? Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Priscila, vai com você. Pessoal, quero agradecer aí a participação de todos vocês nesta oficina, dizer que a gente só conseguiu montar esta oficina graças às perguntas, os questionamentos e a constante interação aí que vocês estão tendo com a gente nas oficinas anteriores. Essa oficina em especial, ela teve um certo grau de dificuldade de montagem, porque a gente não sabia por onde começar a falar de boas práticas, né? Como eu iniciei a fala para vocês. Mas aí a gente começou a fazer a busca das próprias perguntas que eram feitas reiteradamente, as ligações que nós recebemos, aí a equipe toda se envolveu aqui e cada um foi buscando uma solução para cada uma das dificuldades encontradas e a gente conseguiu montar e espero que seja de bom proveito aí as nossas dicas, as nossas orientações. Tem algumas perguntas ainda que não foram respondidas no chat, mas como eu comentei, vamos procurar responder aí mais para frente, por causa do adiantar da hora, não vai dar para a gente estar lendo aqui o chat, todas as perguntas, mas dentro do possível a gente tentou responder o máximo de perguntas. Agradeço aí a participação do Eudes e da Patrícia, que colaborou bastante aqui com nossa apresentação e essa interação aqui que nós tivemos, tá bom? E agora eu passo a palavra para vocês para o fechamento e encerramento do BaiAR. Obrigado, Priscila. Eu queria só retomar algumas palavras que o Eudes soltou no final, né? Ele falou, estamos juntos. Eu acho que estamos mesmo, né? Eu acho que todo o nosso processo de construção de conhecimento da prefeitura como um todo passa por essa visão compartilhada, né? Essa visão colaborativa de construção de conhecimento. Então, a gente está trazendo um monte de informação para vocês, mas a gente espera também que vocês tragam dúvidas e tragam informações para a gente aprender junto e crescer junto, porque numa lógica desse tipo, 1 mais 1 não vai ser igual a 2, 1 mais 1 vai ser igual a 3, igual a 4, igual a 5, e acho que esse é o papel da Coordenadoria de Bens e Serviços,
junto a vocês, da Prefeitura como um todo. Então, é isso, eu queria fechar com essas palavras, agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês estejam aprendendo neste ciclo, né? Que a gente possa trazer cada vez mais informação para vocês, porque acho que esse é o nosso papel. Então, mais uma vez, continuem contando conosco, espero que todos tenham um excelente final de semana, lembrando que a oficina que estava programada para a semana que vem só vai ocorrer no dia 27 de outubro, tá bom? Então, sexta-feira que vem, tá todo mundo de folga do curso, e é isso, tá bom? Muito obrigado. Oi. Desculpe, eu aqui, antes de você dar o seu tchau final, eu queria só dar uns recadinhos que a equipe da EMASP pediu para a gente reforçar. Pessoal, a respeito da lista de presença, quem não está conseguindo acessá-la, vocês, por favor, encaminhem um e-mail para a equipe da EMASP, mas esse e-mail precisa ainda ir hoje, tá? Apenas hoje, para aqueles que não estão conseguindo registrar sua presença pelo link. O e-mail é o e-mail emasp@prefeitura.sp.gov.br, ok? E reforçando, é importante que também que aqueles que não se inscreveram coloquem o seu registro de presença na lista, porque é a partir desses contatos que a gente vai mandar para todo mundo que participou os materiais aqui trabalhados, a apresentação, o link da gravação. Vamos também disponibilizar para vocês o link para acessarem as outras oficinas, os outros materiais. Então, por favor, não deixem aí de registrar a presença de vocês, que ela é bem importante para a gente. Obrigada. Obrigado, Cassiana. É isso aí, pessoal. Testou. Bora lá. E a gente se vê daqui a 2 semanas. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.